Boa noite, pessoal. Dando sequência aí à nossa atividade que nós vamos desenvolver nessa disciplina. Vocês já aprenderam como pesquisar, vocês já aprenderam como traçar um plano, né, como fazer um planejamento. E agora vocês vão aprender a desenvolver o documento que a gente chama de projeto de pesquisa, que é aquilo que vocês vão me apresentar primeiro, né? Então, na primeira etapa, vocês vão apresentar o projeto, aquilo que vocês estão projetando, planejando fazer. Depois, vocês vão executar a ação. E por último, a gente vai avaliar para ver se essa ação foi efetiva ou não. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa. Então, o que é pesquisa, né? Então, a pesquisa é um procedimento racional e sistemático que você vai utilizar para você chegar, né, num objetivo. Então, primeiro, para você fazer pesquisa, você precisa ter um problema. E a partir desse problema, você precisa traçar um objetivo e alguns objetivos, né, em relação a esse problema. Ela é desenvolvida mediante concurso de conhecimentos disponíveis, né, através aí da pesquisa bibliográfica, utilização cuidadosa de métodos e técnicas de pesquisas e outros procedimentos científicos que a gente possa utilizar. Então, a pesquisa ela vai se desenvolver-se ao longo de um processo que envolve inúmeras fases, né, desde a formulação do problema, que é a primeira coisa que a gente faz, até a apresentação de um resultado satisfatório. E por que a gente faz pesquisa, né? A gente faz pesquisa aí, podemos dividir em dois grandes grupos, né? Razões de ordem intelectual, então o desejo de conhecimento, né? De satisfação pessoal de você adquirir conhecimento sobre determinado assunto, e razões de ordem prática, ou seja, você quer que algo na prática seja eficaz, eficiente para melhorar algo que acontece aí na nossa vida profissional. Por exemplo, eu acho, né, que um problema, por exemplo, é a técnica de passagem de sonda vesical. Eu acho que essa técnica é muito complexa, isso para mim é um problema. Então, eu vou fazer, né, um planejamento para mudar, vamos supor, como é o passo a passo de passagem de sonda vesical de demora. Então, isso é algo que você está fazendo de ordem prática. Você quer mudar algo que você faz na sua prática profissional. Já de ordem intelectual, você quer saber, por exemplo, sobre a influência da cultura nas habilidades de comunicação do enfermeiro, porque você quer entender como é que acontece esses relacionamentos interpessoais. Então, é por ordem intelectual, você quer uma satisfação pessoal em relação a esse conhecimento. E o que se precisa, né, para fazer uma pesquisa? Você precisa ter algumas qualidades enquanto pesquisador. Primeiro, você precisa conhecer o assunto que você quer trabalhar. Lógico que a gente não vai conhecer de tudo. Por exemplo, eu quero falar sobre a mortalidade do homem tangará. Eu não sei qual que é a realidade. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Pesquisar. Então, eu tenho que pesquisar o assunto, estudar sobre o assunto, para mim poder saber falar sobre ele. Eu preciso ter curiosidade, criatividade, integridade intelectual, ou seja, seguir os passos rigorosos, né, da pesquisa científica, atitude autocorretiva, sensibilidade social, ver aquilo que realmente é um tema importante, né, para a sociedade, imaginação disciplinada, ou seja, imaginar o que eu quero fazer, mas desde que seja possível, né, perseverança e paciência e confiança na experiência, né? Confiança de que você realmente vai conseguir desenvolver essas ações. Segundo, eu preciso de recursos humanos, materiais e financeiros. Isso depende do tamanho da sua pesquisa, né? Então, quanto maior a sua pesquisa, mais você vai gastar tempo, mais você vai gastar equipamentos, mais você vai gastar também recursos financeiros, né? Então, você precisa estar atento para saber se você vai ter a remuneração suficiente para os gastos que você vai ter, se você vai ter as pessoas, o número de pessoas suficientes para desenvolver aquela ação, e para isso é importante você elaborar um orçamento, né, adequado para você saber o que você vai gastar. Tudo que você faz, geralmente, mesmo que seja uma atividade pequenininha, você tem gasto, nem que seja com impressão de folha, tempo aí de luz que você gasta pesquisando, né, de internet, então tudo tem gasto quando você faz pesquisa, um pouco menos, outros um pouco mais. E por que a gente deve elaborar o projeto, né, de pesquisa? Porque a gente precisa planejar. A gente acabou de ver na aula passada que é necessário planejar para executar uma ação, não chegar na última hora e executar de qualquer jeito, né? Então, o planejamento é a primeira fase da pesquisa. Você vai formular um problema, você vai traçar seus objetivos, você vai construir hipóteses, algo que você acha que vai resolver este problema,
e operacionalizar como que você vai desenvolver essa ação. Então, o planejamento ele deve envolver aspectos referentes a tempo, recursos humanos, materiais, financeiros, para que você consiga efetivar, então, a sua pesquisa. Bom, a gente precisa, então, entender que existem os elementos necessários, né, para a gente fazer essa pesquisa, que é o processo que você vai desenvolver, ser eficiente, cumprir os prazos e atingir as metas que você estabeleceu. Bom, o projeto de pesquisa, então, é um documento, né, que vai concretizar o planejamento que você fez, explicitando as ações que você vai desenvolver ao longo do processo de pesquisa. Então, o projeto ele deve especificar os objetivos da pesquisa, apresentar uma justificativa do porquê que você escolheu esse tema, definir a modalidade da pesquisa, como você vai fazer a coleta e análise dos dados. E você vai ter que realizar também um cronograma com o tempo que você vai executar cada ação, indicando os recursos humanos, financeiros e materiais que você vai precisar aí para ter êxito na sua pesquisa. Então, os elementos que a gente precisa ter num projeto de pesquisa: problema, então formular um problema. Segundo, construir hipóteses, né? Então, eu acho que a passagem de sonda vesical é um problema porque a técnica ela é feita em uma pessoa. Isso tô divagando, claro que a maioria das vezes a gente faz em duas, né? Mas vamos supor que só foi feito em uma pessoa, então isso para mim é um problema. O que eu acho que vai resolver o problema? Executar a sondagem em duas pessoas. Então isso é uma hipótese, eu não tenho certeza se em duas pessoas é melhor do que em uma. Eu posso achar que é, mas para mim fazer uma pesquisa eu preciso provar o que eu estou falando. Então, a identificação do tipo de pesquisa que você vai fazer, se é uma pesquisa básica ou aplicada, como a gente já aprendeu antes. Operacionalização das variáveis, o que a gente vai estudar aí dentro desse problema. E seleção da amostra. Quantas pessoas eu vou entrevistar, por exemplo, quantos enfermeiros eu vou entrevistar sobre a sondagem vesical, para mim conseguir ter um número bom aí para demonstrar as dificuldades nessa passagem de sonda, né? Elaboração dos instrumentos e determinação da estratégia da coleta de dados, como é que eu vou coletar esses dados, determinação do plano de análise dos dados, previsão da forma de apresentação dos resultados, o cronograma de execução e também a definição dos recursos que você vai precisar utilizar. Então, aqui um fluxograma para poder ficar mais claro: formulação do problema, construção de hipóteses, determinação do plano, operacionalização das variáveis, coleta de dados, seleção da amostra. Geralmente a gente faz um pré-teste primeiro para ver se o nosso instrumento é efetivo ou não. Elaboração dos instrumentos de coleta de dados, análise e interpretação dos dados e a redação final do relatório de pesquisa, que já é o trabalho pronto, tá? Essa aula foi baseada aí no livro do Gil, tá? Quem quiser conhecer mais sobre como elaborar projetos de pesquisa, esse livro tem na biblioteca da faculdade.